Tem como a gente identificar uma alma gêmea? Você tem que estar muito na presença. E aí eu vou dar uma outra dica que é maravilhosa. Faça uma lista. Essa lista, ela precisa te acompanhar. O que é essa lista? Você vai colocar ali o que você quer que o seu próximo parceiro tenha. Então, se é interessante para você que ele seja alguém que quer crescer junto com você, coloque lá. É importante você colocar também na sua lista que essa pessoa tem uma vibração energética igual ou maior que a sua. É importante você colocar também, especificar o sexo, porque às vezes a gente tem alma gêmea do mesmo sexo, tá? Pode ser que ela vire amigo ou pode ser que você resolva se relacionar com essa pessoa e tá tudo bem. Então, coloque ali também sobre ser monogâmico. Se ser monogâmico para você é algo importante, coloque ali. Porque monogamia, gente, a poligamia, na verdade, é um gene. Então, tem gente que não consegue ser fiel. Ela vem carregando. É muito, né? E assim, a maioria das pessoas carregam esse gene. Então, pode mudar? Pode ser mudado. Isso pode ser mudado. Mas é interessante se a gente quer ter um relacionamento, né, de fidelidades, e isso é importante pra gente, é importante a gente colocar isso na nossa lista de manifestação. Deixa eu ver o que mais que é interessante você colocar. Especificar realmente o que você deseja que aquela pessoa seja. Eu quero ter alguém que eu possa conversar. Eu quero ter alguém, talvez, que, não sei, tenha uma conta bancária superior à minha. Se isso for importante para você, né? Se isso for uma dor para você, se é importante a pessoa ter condição financeira, coloque lá. Ou que seja bem resolvido financeiramente. Que tem um tanquinho, não sei, o que você quer, o que é importante para você. Porque nesse momento, quando você escreve, você está mandando o sinal para o universo, olha, é isso aqui que eu quero. E aí, quando a pessoa chegar, você vai conseguir reconhecer. Eu vou contar a minha história aqui. Na época que eu conheci o Henrique, eu estava muito fitness. E eu queria alguém que tivesse essa pegada de comer bem, de ser natural, né? Então, eu coloquei isso. E o Henrique, ele come melhor do que eu. Ele é totalmente, assim, da comida de verdade, das frutas. Então, foi algo assim, eu cozinhava para ele, eu fazia comidinhas fitness para ele, ele amava. Então, era algo que era importante para mim. Era alguém que tivesse aberto à espiritualidade, que eu pudesse conversar sobre Deus, que eu pudesse conversar sobre energia, alguém que estivesse aberto ao autoconhecimento, a se melhorar, a evoluir junto comigo. Então, todas essas coisas são importantes para que você consiga reconhecer, né? O que você quer? O que você quer numa pessoa? São 7 bilhões de pessoas no mundo. Há de ter alguma que vai encaixar. Poxa! Aí, a minha questão com relação à listinha é o seguinte, que é uma coisa que eu, na verdade, sempre me pergunto. Como que eu sei o que eu realmente quero? Pergunta de $1 milhão. Como que eu sei? Você vai ter que fazer uma análise dos seus últimos relacionamentos. O que foi bom lá no primeiro? O que foi bom no segundo? O que você quer levar? Qual é o relacionamento? Quem são as pessoas que para você são relationship goals, né? Aquelas pessoas que você fala, quero ter um relacionamento igual a esse. O que eles têm? O que te atrai? Né? Um admira o outro, é um pelo outro. E aí você vai colocando na sua listinha. Camila, olha, pra mim, quando eu fiz a minha primeira lista, era importante que ele tivesse uma BMW. Suposição, tá? Agora eu já não... Eu tenho a minha BMW. Então tá bom. É porque você era a sua alma gêmea. Né? Beijo! Tá tudo bem. Mas é bem isso. Então você vai lá e risca. Mas assim, olha, a pessoa contraditória aqui. A gente escreve lá, sei lá, quero que meu relacionamento seja engraçado, por exemplo. Porque eu vejo... Calma. Então, engraçado não é... Calma. Então. Não
sei, alguma coisa assim, sabe? Seja leve, seja espontâneo. Ótimo, isso. Mas especifica bem, hein, gente? Porque isso. o universo, ele entende a vibração. Porque daí você coloca engraçado, vai chegar um palhaço. Exato, pode ser. Isso acontece, tá? Tem muita gente que fala, né? Manifesta uma coisa e chega outra. Chega então, outra. Um mas... muito irônico, você fica, ai, que engraçado. Ai, que né? nossa. Meu É. Deus, socorro, me tira daqui. Exato, exato. Não, mas eu fico pensando assim, por exemplo, nem sempre o que a gente vê nos outros, e é bom no relacionamento dos outros, quando acontece com a gente vai ser bom. Sim, mas aí você pode... Bom, tá. Aí você fala na sua lista... Isso. Tem que daí também fazer aquele balanço que você falou de estar solteira, é aquela hora que a gente começa a bater. Exato. Se funciona ou não Mas eu funciona. acho que funcionaria no sentido de, por exemplo, colocar na minha lista assim, eu gostaria de ter a comunicação que esse casal que eu vi tem, por exemplo. Exato. Uma comunicação aberta. Sim. Ou eu quero Diálogo. ter uma pessoa que seja, que me traga leveza, como eu vejo a minha amiga leve, algo do tipo. Sim. Já é sim, uma sim. prospecção. É um formato que você quer trazer pra você, mas da sua forma. Tem que identificar, então, a vírgula exata que você precisa ali. Sim, é importante ser específico, né? Mas não tenha medo de ser específico e não tenha medo também de mudar de ideia. Porque às vezes a gente não coloca no papel o que a gente quer porque a gente tem medo do que vai chegar. Não tenha medo, porque você está fazendo ali um exercício de consciência. É melhor você manifestar essa alma gêmea de forma consciente do que deixar seu inconsciente atrapalhado e cheio de crença trazer para você. Então, é esse movimento que você precisa. Olha, eu quero um relacionamento que seja leve, eu quero um relacionamento que tenha diálogo, eu quero um relacionamento onde nós dois vamos evoluir juntos, eu quero alguém, por exemplo, na minha idade, né, gente? A gente já tá ali 39, 40 anos, então pode ser que essa pessoa já venha com filhos. E aí, isso é importante para você? Como que você lidaria com uma pessoa com filhos, com ex-mulher, que ela tem toda uma bagagem emocional? Então, isso é um problema para você? Por exemplo, para mim não era. Né? Então, eu deixei em aberto isso aí. Meu marido, né, ele tem 2 filhos de um outro casamento. Mas tem gente que fala, eu não nasci para ser madrasta. E tá tudo bem. Então, coloque lá, sem filhos. Vai achar. Então, o que é importante para você? É um cara que pague todas as contas? É um cara que me deixe ser eu mesma, mas ao mesmo tempo cuide de mim, mas ao mesmo tempo aceite as minhas amigas. Aceite, por exemplo, quando eu conheci o Henrique, eu falei com ele, tem uma coisa que você não pode tirar de mim, eu nunca vou abrir mão. Ele falou o quê? Eu falei, as viagens. Eu amo viajar. E muitas vezes eu viajava muito ao trabalho. Então eu falei com ele, é algo que é muito importante para mim e é inegociável. E aí a gente se adaptou, né? Mesmo depois dos filhos, mesmo depois de tudo, a gente se adaptou para manter isso que é muito importante para mim. Hoje já vai todo mundo, mas teve épocas que eu tive que ir sozinha. Então, por exemplo, se viagem é importante para você, que ele permita, né? Que seja leve para ele te deixar viajar com as suas amigas, que vocês tenham momentos separados. Então, tudo isso você pode colocar.